Olá, boa noite. Nós estamos então iniciando a nossa lição, né, o nosso estudo, dando continuidade nos estudos de terça-feira, né? Estamos falando sobre relacionamento. Nós estamos aqui falando, estudando nesses meses, né, falando sobre relacionamento familiar. E esta lição, esta quarta lição, me chamou bastante a atenção e eu procurarei então nesta terça-feira, explanar esta lição. Então, a lição número 4, que ela fala sobre o amor de verdade, né? Lição número 4, um amor de verdade. Então, vamos ali, dando continuidade. Então, nós estamos aí na nossa página primeiro, né? Vamos ler aqui o nosso texto, depois vamos estar aqui explanando aquilo que nos cabe falar, então, tá bom? Então, vamos lá. Muitos relacionamentos começam onde outros tantos terminam, online. E aqui diz que nos Estados Unidos, então, cerca de um terço dos casamentos tem início pela internet. Enquanto o mundo virtual ajuda a formar novos casais, há casamentos que se desfazem em razão de armadilhas digitais. Uma pesquisa britânica, então, de um site de divórcio online, revelou que um terço dos casamentos desfeitos tem como ponto de desacordo problemas com o uso do Facebook. Portanto, a mesma rede que permite fisgar o amor de uma vida pode ajudar a levá-lo embora. Esse cenário, então, de relacionamento que se constrói e desmoronam num clique faz muita gente pensar: ainda é possível viver um amor verdadeiro para toda a vida? Aqui está essa pergunta, então, né? É possível, né? Lógico que é necessário, né, viver ou ter esta ideia, este conceito, né, esse pensamento que é uma vez casado, casado para sempre. Essa é a nossa ideia, esta é a nossa, vamos dizer assim, é o nosso conceito acerca de casamento. E nós estamos aqui falando sobre relacionamento, né? Já temos estudado relacionamento com os filhos, pais e filhos, filhos com os pais. Agora, continuando ainda falando sobre relacionamento conjugal, né? Aqui está dizendo, essa lição de hoje vai falar sobre esta arma, esta ferramenta, né, tão usada que é a internet e aqui no caso a rede social, que é o Facebook. Sabemos que existe tantos outros sites, tantos outros também que levam, que propõem levar a pessoa a encontrar o seu parceiro, né, ideal, achar então a sua companheira, o seu companheiro, mas muitas vezes tem sido uma armadilha, né? Tem sido para desmoronar, tem sido para estragar, tem sido para desfazer, né? Então, o mesmo site que ajuda a unir, o mesmo site pode ajudar a destruir um casamento, um relacionamento, né? Então, mas nós temos que pensar essa resposta, né? Esta pergunta que diz aqui, então, é possível viver um verdadeiro amor para toda a vida? Olha, é possível, né? A nossa resposta a essa pergunta, então, é que sim, é possível, sim, viver um casamento, né? Um verdadeiro amor para toda a vida. Precisamos pensar, então, sobre o nosso modo de nos relacionar para alcançar o nível de relacionamento que realmente traz significado para a vida. Na visão de Zimmerman Bauman, o filósofo da modernidade líquida, o amor de nossos tempos foi ampliado para englobar muita coisa, mas paradoxalmente se tornou esvaziado. Em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões do amor, esses padrões foram baixados. Como resultado, o conjunto de experiências às quais nos referimos com a palavra amor expandiu-se muito, né? Como noites avulsas de sexo são referidas pelo codinome de fazer amor. O amor na linguagem poética, então, de Salomão, se apresenta, né, como algo muito mais permanente e recompensador do que as conexões e as desconexões de amores, que se fazem eternos enquanto duram. O poeta bíblico, então, não se refere ao amor como chama que logo se apaga. Pelo contrário, ele fala mais como labaredas, né? Está aqui em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Por esse motivo, nem muitas águas conseguem apagar o amor.
Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Embora tanto se fale que ninguém é de ninguém e se defenda um amor com leveza, sem cobrança, nem compromisso, dentro de muita gente, ainda bate um coração que deseja se entregar de corpo e alma a um amor de verdade. Então aqui o filósofo, né, dizendo aqui em suas palavras que muitas palavras relacionadas ao amor que se chegaram até a banalizar essa palavra, né? A palavra amor praticamente foi tão banalizada que chegou ao ponto de dizer assim, uma noite de sexo, falar que vamos fazer amor, não é verdade? Mas na verdade nós sabemos que não é nada disso. E Salomão vem dizendo então, contrapondo, né? Vem dizendo então que o amor é como chama, como labaredas, não somente como chama, não é uma chama, é uma labareda mesmo, é fogo ardente que realmente não se apaga, ele é permanente. Né? Então o amor verdadeiramente é isso, para as palavras poéticas de Salomão. E diz também de que nem muitas águas conseguem apagar o amor. Então o amor não pode ser extinguido, não pode ser apagado, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Né? E nós temos este conceito bíblico, que o amor ele é eterno. Né? Agora um pouquinho mais abaixo diz assim ainda, é preciso deixar o que se coloca acima do vínculo de amor. A busca por um amor verdadeiro é natural ao ser humano, porque o Criador projetou o homem e uma mulher para uma experiência de profunda unidade. Por essa razão, então, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Está em Gênesis 2:24. Como já vimos, esta curta sentença bíblica foi pronunciada por Deus. Ele mostra o grande segredo para a felicidade em um relacionamento que se sustenta e satisfaz. Para que essa fórmula funcione antes que o casal venha a se unir, a orientação divina é deixar. Isso pode parecer simples, mas merece muita atenção. A Bíblia nos orienta, a Bíblia não orienta os casais a abandonar os pais, pelo contrário, mas os aconselha a renunciar à supremacia dos antigos afetos, né? Então o próprio Deus falou essas palavras aqui então, né? Deixará então o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deixará o homem então, né? Deixará o homem, deixar, não é abandonar, mas deixar para constituir então a sua família, né? E serão então ambos uma só carne. Então o vínculo do amor estabelecido pelo casal deve estar acima de qualquer outro, nada além de Deus, nem mesmo a família de origem deve ser mais importante do que o laço afetivo que os une. Esse princípio se aplica a todas as relações estabelecidas antes do casamento e depois dele. Quando isso não ocorre, surgem então os problemas. Quando não ocorre então esse vínculo, quando não ocorre então esse relacionamento, começa a surgir os problemas. E é sobre isso que nós queremos então tratar nesta noite. Quando a crise explode no casamento, nós estamos aqui na página de número 3, tá? Quando a crise explode no casamento. Foi o que aconteceu então com William e Mary. Né? Aqui é um casal que aqui foi colocado na lição como um exemplo, né, de um acontecimento, e nós vamos estudar então nesta noite esse casal, tá bom? Então aconteceu então com William e Mary, casados, havia 4 anos, tinha acabado de financiar o primeiro imóvel, ele trabalhava em um banco e ela era professora de inglês. Com as novas pressões financeiras sobre o casal, Mary aumentou a carga de aulas e o marido, William, passou a se voluntariar para as horas extras. Além de ganhar um pouco mais no fim do mês, tinha em vista a promoção para a gerência no fim do ano. Antes de voltar para casa, a presença do hip-hop com os colegas e superiores passou a ser mais frequente, afinal, quem não é visto não é lembrado. Em meio então a essa realidade, Mary adicionou no Facebook o antigo namorado de sua cidade natal, cheia de dívidas, casada com alguém que quando estava em casa queria apenas dormir ou assistir à TV.
Ela sentia saudades da casa dos pais, dos amigos, da infância, inclusive do ex-namorado que, apesar de uma traição, sempre havia sido carinhoso. Pelo menos era o que as lembranças, né, lhe diziam. Então veja então aqui a situação desse casal, né? Casado há pouco tempo, 4 anos só de casamento, começaram a ter um problema financeiro. E o problema, né, pode explodir no casamento, poderia ser qualquer uma outra área, né? E foi na área financeira. E ali estavam então eles envolvidos nessa situação, começaram a trabalhar, ela começou também a dobrar as suas horas aulas, e ele começou também a ter horas extras para poder então tentar sair da situação. Causou-se um estresse tremendo no relacionamento, então tudo foi afetando no relacionamento, o relacionamento afetado por causa de coisas externas, né? Mas dentro da sua casa, pôde então aqui trazer problemas seríssimos, né? Explodiu no casamento, então, esse relacionamento, esse problema financeiro, e pôde trazer problemas seríssimos. Como disse, poderia ser um outro problema, mas nesse caso aqui desse casal, foi o problema financeiro. Enquanto William então corria atrás de seus interesses e as trocas de mensagens instantâneas entre Mary, né, e o seu ex, fizeram viajar no tempo e na imaginação. Ela começou a viajar no tempo, a pensar, né, que, pô, como seria diferente, né, como seria se eu estivesse, né, na minha terra, na minha cidade natal, eu estar com meu ex, e começou então a viajar e começou então aqui a tentar minimizar o seu problema também, tá? Intrigado com o comportamento da mulher, o marido descobriu, né, William descobriu a verdade no momento em que o celular dela ficou esquecido debaixo do travesseiro. A história de William e Mary se repete todos os dias, demonstrando que não há como encontrar sentido em uma relação e viver a plenitude dos votos matrimoniais quando os cônjuges passam a vida bisbilhotando, né, nas redes sociais, imaginando que a grama do vizinho seja mais verde. Nessa situação, pular a cerca que protege o casamento para uma aventura destinada ao fracasso costuma ser a consequência de uma ruptura que ocorreu nas emoções e no pensamento. As pesquisas sobre o tema comprovam o que todo mundo já sabe na prática. Quanto mais os cônjuges navegam nas redes sociais, maior é a probabilidade de brigas, traição e divórcio. Isso tem sido, então, uma prática não somente lá nos Estados Unidos, mas uma prática praticamente que mundial. Acontece longe, acontece perto, acontece, então, infelizmente, pode ocorrer com qualquer pessoa. Amados, nos tempos de Salomão, de Davi, perdão, não havia, ou de Salomão também, não havia internet, não havia, então, redes sociais. Mas a Bíblia diz que uma certa vez Davi estava então no seu palácio. E ao ir para a varanda do seu palácio, ele avistou então uma mulher a tomar banho, chamada Betseba. Lá estava aquela mulher tomando banho e chamou a atenção do rei. E o rei mandou trazê-la até a sua presença. Amados, não havia então internet, então muitas vezes a internet, nós podemos dizer assim que as redes sociais têm contribuído sim muito para que a desordem, para que o problema conjugal seja afetado, mas muitas vezes ocorre a olho nu, ocorre fora das redes sociais, ocorre infelizmente até mesmo dentro das nossas igrejas. Acontece então esses chamativos, esses relacionamentos extraconjugais. Sabemos que pode ocorrer e tem ocorrido, mas não deveria ocorrer, mas ocorre. De traições, ocorre esses relacionamentos terríveis, que levam então ao pecado. E ali então, a Bíblia diz então que foi necessário que Deus levantasse um profeta para ir até Davi, o profeta Natã, foi até Davi para relatar então o seu pecado. Isso não é correto, isso é pecado, mas nós temos que a Bíblia diz hoje, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 5, né, onde ela cita
que o pecado hoje de adultério, simplesmente pelo fato de olhar e desejar uma pessoa, uma mulher, você está adulterando com ela ou vice-versa. Amados, antigamente era através de um ato, somente um ato era comprovado que era tido como um adultério, mas hoje, na graça, a situação é um pouco mais apertada. Simplesmente o olhar ou desejar aquela pessoa, você adulterou então em seu coração e constitui-se então em pecado. E aqui está esta história desse casal, então, um casal jovem, casados há 4 anos ainda, né? Bem novos ainda, mas um problema surgido, tentaram minimizar, ou tentaram, então, passar aquele tempo, ou sufocar aquela situação através das redes sociais. O casamento digno de honra tem um valor incalculável e não pode ser comprado por dinheiro algum, porque o preço a se pagar por ele é a entrega completa de um ao outro. Enquanto William e Mary discutiam, ele também foi confrontado com seus erros. Assim que ele descobriu, então, no celular da sua esposa, começaram a discutir, começaram a conversar, e aí ela contrapôs e disse, então, olha só, eu sabia, você, meu marido, você gastava horas em sites pornográficos, e recentemente havia descoberto conversas inconvenientes dele em um perfil falso. Ela sugeriu que eles deveriam reconhecer que tudo estava acabado. Nós estamos aqui na página 4, tá bom? Então aqui essa conversa entre o casal, então, ela disse, olha, você descobriu que eu estou mantendo um relacionamento, né, através de Facebook com o meu ex, mas você está também no erro. Eu peguei você, né, num perfil falso, você estava envolvido também em sites de pornografia, também você está totalmente também desconcertado diante de Deus e diante de mim. E começaram a discutir aquela situação e ela disse então, olha, praticamente entre nós está tudo acabado. Com aquelas palavras ecoadas, né, na mente de William, deixou-se cair no sofá, esfregando as mãos no rosto sem cor. Ele achava que sua identidade secreta jamais seria descoberta. Nem podia imaginar que a mulher conhecia seus rastros no submundo da web. Eles jamais pensaram, jamais imaginaram que ela pudesse ter acesso ou poderia entrar naquela situação e descobrir a maneira pela qual ele estava vivendo. Mas ela descobriu e a situação veio à tona tudo. Digno de honra. Assim como eles, muitos casais se calam sobre as suas decepções e mágoas no relacionamento. Não somente esse casal, mas tantos outros caem também na situação de decepções, de mágoas no relacionamento, permitindo que outras relações e interesses assumam o lugar que deveria ser exclusivamente do cônjuge. E aqui está o problema, né? Problema seríssimo. Explodiu então esse um problema, mas o casamento não é para isso, não foi feito para isso, mas o relacionamento ficou manchado, ficou conturbado, ficou aqui cheio de defeitos, ficou aqui defeituoso, porque havia mágoas, havia decepções, havia muitas coisas que influenciam ou afetam o relacionamento. Eles estão apenas com 4 anos, mas já havia algo que pudesse quebrar aquele relacionamento entre esse casal. E ali estavam se arrastando. Mas 4 anos se passaram ali, então eles passaram e pensaram, olha, temos que resolver essa situação. Talvez, né? Não sei quantos anos você tem de casado, eu tenho 35 anos de casado, 35 anos, e muitas vezes somos também levados a decepções, somos também levados a mágoas, somos também levados a sermos tentados, a sermos levados vou dizer assim, a quebrar relacionamentos ou a interferir no nosso relacionamento. Cada cidade passada, cada envolvimento, cada lugar, cada situação tem nos feito acumular algumas coisas que trazemos para o relacionamento. Isso não é bom, isso não é realmente importante, não é viável que se faça isso. E acaba afetando.
acaba influenciando, acaba destruindo muitas vezes o laço familiar, o laço conjugal que deveria ser fortalecido. Mas aqui está o ponto ainda, continuando aqui no casal, diz assim que, como eles, muitos casais também se calam, né? Muitas vezes, talvez, você esteja se calando, né? Diante das decepções, de mágoas no relacionamento, não se abrindo com a esposa, mas é bom que se abra com ela e que ela também se abra com você, para poder então se acertar, para poder chegar num acordo. E assumir, então, verdadeiramente o lugar que é exclusivamente do cônjuge, não de outra pessoa. Quando a Bíblia diz que o matrimônio deve ser digno de honra, está em Hebreus 13:4, isso significa que esse vínculo é único e tem valor que não se pode medir. Não está à venda na esquina. Dessa maneira, mesmo que alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7. O casamento digno de honra tem um valor incalculável, não pode ser comprado por dinheiro algum, porque o preço a se pagar por ele é a entrega completa de um ao outro. Quando isso ocorre, os dois se tornam, então, um. Então já não há mais espaço para ocultar fatos e encobrir sentimentos. Não há segredos escondidos, mas confidências compartilhadas. Quando há essa entrega completa de um ao outro, sinceridade, quando se há então a conversa, quando se há então, não se acumula, não se oculta, não se guarda rancores, mágoas e problemas que venham denegrir ou manchar o relacionamento, quebrar o relacionamento. Felizmente, amados, o casal William e Mari resolveram recolher os cacos de um casamento quebrado e dar uma nova chance para o relacionamento. Resolvidos a seguir, ou resolvidos, né, a seguir juntos, buscaram um conselheiro familiar cristão para tentar superar a crise. Então é importante então procurar um conselheiro, procurar alguém que possa trazer palavras, que tenha experiência, né, que seja cristão, que venha trazer de Deus, palavras de Deus, não procurar qualquer pessoa, uma vizinha, uma amiga, qualquer coisa, não é dessa forma, não, mas procurar alguém que seja verdadeiramente, tenha uma vida pautada, tenha também experiência, que tenha também uma vida segura, que tenha essa segurança para poder transmitir. Mas muitas vezes nós temos visto pessoas procurar conselhos, né, fora da presença do Senhor, dando ouvidos às pessoas que não têm nada a ver, que não têm, vou dizer assim, Cristo em sua vida, para trazer conselhos. Fujam desse tipo de conselheiro matrimonial. Não façam isso. Depois de toda uma conversa tensa, né, mas produtiva, o senhor experiente, esse senhor, né, que já havia ajudado muitos casais em 34 anos de dedicação ao cuidado das famílias, puxou para junto de si a Bíblia. Ele leu as palavras encontradas então em Efésios, capítulo 5, 33. Cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. É que está escrito então em Efésios, capítulo 5, 33. Quando o apóstolo Paulo recomenda ao marido que ame sua esposa, ele compara esse amor ao de Cristo, que se entregou para nos salvar. Em Efésios 5:25, portanto, o amor que se espera de um homem é um amor sacrificial. Assim como Cristo deixou a glória do céu para se tornar o servo sofredor, assumindo sobre si o castigo que nos trouxe a paz, Isaías 53:5. O marido deve abrir mão de desejos e ambições pessoais que trazem prejuízos à família. Cristo não poderia ser o salvador do mundo se tivesse escolhido salvar a si mesmo. Por sua vez, o homem não pode salvar a sua família sem escolher se salvar. Deixar de lado os próprios interesses e vaidades pessoais é o primeiro passo para resgatar a família. Esquecer o próprio prazer para satisfazer a esposa é o caminho indicado por Deus para a felicidade, não apenas em casa, mas em cada aspecto da vida. Aqui está um ponto tremendamente importante, né? Amor sacrificial.
Este amor, então, que traz a felicidade é ver o outro bem, é cuidar, é zelar, é amparar, então, o seu cônjuge. O amor que se espera de um homem é o amor sacrificial. O amor de Cristo, porém, não pode salvar quem fecha o coração recusando-se a receber os benefícios de sua amorosa entrega na cruz. Por isso, a mulher amada deve ao marido amoroso respeito por alguém que nessa relação representa a figura do Salvador. Esse respeito não coloca a mulher em posição de desigualdade em relação ao homem, mas reflete a disposição de dar o valor às atitudes masculinas que exigiram entrega e sacrifício. Se nisso a mulher valorizar o homem, ele será motivado a seguir fazendo o que é necessário para a felicidade da família. Assim a mulher poderá dizer: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 10. Para que esse ciclo funcione, é preciso que cada um faça a sua parte, independentemente do outro. Então não depende do outro para trazer a felicidade, ou para encontrar a felicidade, ou para respeitar, ou para amar. Não depende. Tem que ser de cada um fazer a sua parte. O homem amar a sua mulher e a mulher respeitar o seu marido. Isto o motiva a continuar a amando. Mas mesmo assim, se faltar o respeito, mesmo assim ele tem ainda que continuar com o sacrifício, continuar ainda em busca do relacionamento, em busca então da paz, em busca da felicidade. Até que a outra parte se submeta, que a outra parte venha se relacionar e venha respeitar. Então, os dois pontos são importantes, tanto o homem amar a sua esposa, como a mulher respeitar o seu marido. Isso, ou quando ocorre, motiva os dois. Quando o homem é correspondido, ele é motivado. Quando a mulher também é motivada a prosseguir no respeito, a prosseguir naquilo pela qual ela foi chamada para fazer. Quando descobriram a dinâmica do amor e respeito no relacionamento conjugal, William e Mary entenderam o quanto estavam distantes da orientação divina para a família. Embora dissesse de vez em quando que a amava a esposa, William precisava seguir um longo caminho até poder demonstrar o amor revelado por Jesus. Depois do casamento, ele permitiu que os desentendimentos o distanciassem de Mary. Em busca de reconhecimento e apreço, ficou cego para as necessidades da esposa, para focalizar o sucesso profissional, conseguido a muito custo. Para esquecer as grandes e pequenas frustrações do dia, buscava na pornografia online. Quando criou então um perfil falso para interagir com outras mulheres, estava a um passo de sair com alguém. Vejam só, os desentendimentos, o distanciamento da esposa, o levaram então ali a encontrar algo que pudesse preencher aquilo, as suas frustrações diárias, né? Ele buscou então na pornografia online, então, como muitos têm procurado, como muitos também têm se baseado para preencher esse relacionamento quebrado. Então, nosso estudo, tudo aqui está se baseado em relacionamento, a importância de nós nos relacionarmos, a importância de nós termos aqui um relacionamento saudável, para que possamos viver felizes em nosso casamento. O relacionamento tem que estar totalmente afinado, porque senão qualquer um dos dois poderá então estar procurando preencher esse vazio, a preencher então esta falta de relacionamento. Seguindo, sofrendo com o marido frio e distante, Mary não sabia como quebrar as barreiras que a separava de William. Ela se arrumou para ser mais atraente, tentou todas as dicas das revistas femininas, algumas surtiram breve efeitos, outras nem isso. Contudo, nada mudou. Foi então que ela chegou ao ponto de quase desistir do casamento e se refugiou nas lembranças de um tempo que jamais voltaria. Começou então a pensar no seu ex-namorado.
E com certeza, se o marido não descobrisse a tempo, ela poderia ter feito aquela viagem, voltar à sua terra natal, e com certeza esse casal não estaria aqui sendo citado por nós como uma experiência feliz, né? Continuando aqui, nós estamos na página de número 8, né? Nunca desista do amor. As razões de aconselhamento familiar fizeram o casal abrir os olhos para os novos horizontes. Em vez de decretar o fim prematuro de uma união que havia começado tão feliz, como resultado, tomaram algumas medidas práticas. Para aliviar o endividamento, William decidiu vender o segundo carro e usar o transporte público para ir ao trabalho, deixando outro veículo com Mary. Eles também decidiram em alugar apartamento e se mudar para um bem menor. A diferença que receberiam o ajudaria a abater o financiamento e se permitiria ter mais tempo para fazer o que não fazia há muito tempo, caminhar no parque, passear com a esposa e até, quem sabe, né, ter aqui aquele momento de casal, né, aquele momento matrimonial. Também resolveram cancelar as contas da rede social e compartilhar todas as senhas usadas na web. Aceitaram que um ajudaria o outro na rede e ambos prestariam contas disso no aconselhamento conjugal. Resolveram então acabar com esses relacionamentos, com essas redes sociais que parece que trazem distrações, mas na verdade para casais casados pode trazer prejuízos enormes, né? Pode trazer sérios problemas e lá está pessoas e todos não estão, vou dizer assim, que a maioria não está livre. Pensar que você está imune, que você está, vou dizer assim, totalmente protegido de não ser atingido, seria uma grande pretensões ou uma ousadia falar que você está blindado. Em Cristo, sim, mas as emoções, os relacionamentos, as frustrações, os problemas, né, as cargas lançadas sobre nós, nos levam então a momentos de você pensar que pode encontrar algo a preencher no momento de sites não recomendados. E você vai estar lá diante de Cristo, diante da igreja, diante de um conselho, passando vergonha, pedindo perdões e confessando o seu pecado, realmente é algo desastroso. Mas é importante que se faça isso para que haja reconciliação com Cristo principalmente e com a família. Deve sim confessar, deve sim se colocar, deve sim se lançar diante da igreja, diante então do seu conselho, diante da forma pela qual a Bíblia nos ensina a relatar, a confessar então o pecado e para que o pecado seja perdoado, para que você continue então aqui a trilhar nos caminhos de santidade e relacionamento com Cristo. E o nosso estudo é relacionamento. Queremos então aconselhar, queremos então incentivar a você a conversar, a você interagir, a você então se abrir com o seu cônjuge, a dizer os problemas, as dificuldades, os vazios, as frustrações, tudo aquilo que muitas vezes causam desgastes no relacionamento. Pode ser 4 anos, pode ser 35 anos, sempre haverá algo, sempre haverá então desgaste, sempre haverá frustrações, sempre haverá problemas que podem acarretar, que muitas vezes estão escondidos. Não são relatados, não são confessados, não são ditos, mas trazem prejuízos enormes para a felicidade conjugal. William e Mary estão juntos até hoje. Não moram simplesmente no mesmo endereço, e nem divide apenas as mesmas contas a pagar. Estas estão mais unidos e fortes do que nunca. Prezado ouvinte, ou prezado meu amado que está, né, lendo a sua apostila nesse dia, assim como aconteceu com eles, o seu casamento e seu lar podem ser reconstruídos por aquele que é o Criador da família. Existe no coração humano um profundo desejo por união emocional e afetiva. Isto só pode ser preenchido por Deus e pelos relacionamentos humanos em que há amor. Vejam bem,
problemas emocionais, união emocional e afetiva só pode ser preenchido por Deus e pelos relacionamentos humanos, aonde há amor, comprometimento e entrega. Não é algo que surge do dia para a noite, não se encontra em likes. Relacionamentos instantâneos, virtuais ou reais, amor que preenche a vida é, na realidade, uma construção que nunca tem fim. Nas palavras de uma educadora cristã, os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Não há ninguém diplomado e não poderá ser diplomado. Não importa os anos que você tenha de relacionamento conjugal, você pode, creia, peço a Deus que não, ser afetado em alguns pontos. E se porventura você está sendo afetado, foi afetado em algum ponto nesse relacionamento, existe como reconstruir. Existe forma de como você voltar à felicidade com o cônjuge e também com a esposa ou com o esposo. Há possibilidade em Cristo. E o que está sendo colocado para você nesse estudo nesta noite. A autora também aconselha todos os casais a nunca desistir do amor. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido, nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Haja amor mútuo, paciência, então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que seu princípio. Quando se busca, quando se entrega, quando se diz, quando se... Hoje eu pensava, né? Eu pensava hoje numa leitura bíblica em Ezequiel, quando o Senhor disse para ele, profetiza a esses ossos secos. Mas ele perguntou, olhando para isso aí, pode ter vida? Olhando para o relacionamento conjugal, talvez você possa dizer assim, não há solução, não há como. Não há mais jeito, não há mais soluções, não há mais como reconstruir. Olha, assim como o Senhor falou para o profeta, a profetizar naquela situação, naqueles ossos secos, ele diz, profetiza, diga. E ele diz, ossos, profetizou vida para eles. E houve vida. E é assim que Deus quer também que você faça no seu casamento. Profetiza em teu casamento, profetiza na sua vida, profetiza na área conjugal, profetiza em todas as situações de relacionamento com o filho, relacionamento com alguém, relacionamento com a esposa, relacionamento com o esposo, relacionamento com qualquer pessoa que seja. Profetiza vida, profetiza relacionamento, profetiza então nesse momento, então, profetiza, abre a tua boca e fala, diz que há jeito, que há solução, que há, sim, condições de mudança. E assim há. Continuando que o nosso texto diz assim ainda, deixe de lado o que afasta você de seu cônjuge e de sua família. Dedique-se a quem realmente importa. Por mais difíceis que as coisas estejam em seu lar, esse é o lugar que Deus deseja transformar em um pedacinho do céu. Deus quer então que o seu lar seja esse pedacinho do céu. Que você possa gozar da felicidade, de um amor, de um relacionamento íntimo, real, com o seu cônjuge. É muito importante isso. Se for para desfazer de redes sociais, desfaçam. Se for para apagar essas coisas, tirem do seu caminho, porque isso pode levar à morte, e morte eterna, separação eterna de Deus. Relacionamento é muito importante. Temos que confessar, sim, os nossos pecados para sermos perdoados. Procure, então, confessar o seu pecado ao Senhor. Procure, se você é membro de uma igreja, procure, então, a sua igreja, o seu pastor, e declare, então, fale, para que você possa voltar a relacionar-se com Cristo, com a igreja, porque uma vez ligado na terra, ligado nos céus, desligado na terra, desligado nos céus. Que haja então neste momento, então nesse estudo desta noite, que haja esse momento importantíssimo de relacionamento, que venhamos a nos relacionar inteiramente uns com os outros, principalmente com o nosso Deus. E aqui na terra, humanamente falando, com o nosso cônjuge.
se você for casado. Se você é um filho, relacione-se com seus pais, relacione-se com seus amigos, relacione-se com aquelas pessoas que estão à sua volta e tenha um relacionamento limpo, santo, perfeito, agradável a Deus. É esta mensagem que nós queremos deixar para você nesta noite. Assim como esse casal pôde, então, ter revelado seus problemas, mas procurou, então, o lugar certo. Procurou uma pessoa de Deus para poder nos colocar no caminho santo, no caminho correto. E hoje, diz aqui o texto, que eles vivem até hoje juntos, porque tiveram a humildade, tiveram a coragem, tiveram o reconhecimento de dizer aonde erraram, os seus erros, e procurar fazer o que é certo. Assim também deva você agir da mesma forma, procurando então humildemente ajuda, procurando humildemente se colocar na presença do Senhor para alcançar então a sua vitória. Esta mensagem, esse estudo que nós deixamos para você nesta noite, em um nome de Jesus. Seja abençoado e mantenha firme o seu relacionamento com o seu cônjuge, que é muito importante. Amém.